capítulo 1, Juízes 1, versículo 6. Vamos para o versículo 4 primeiro. Diz assim: subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni e Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e os ferezeus. Versículo 6. Adoni e Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Diga glória a Deus. O que fizeram com ele? Cortaram o que, igreja? Os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Preste atenção nessa história de Adoni Bezeque, que era um rei. Que Adoni Bezeque, quando ele combatia com os outros, e quando ele vencia os demais reis, ele tinha uma estratégia para deixar aqueles outros adversários impossibilitados de combater novamente. Preste atenção. Adoni Bezeque, o que fazia? Cortava os polegares das mãos e dos pés. Era uma estratégia dele. Um exemplo: o irmão Gilvan era um rei, eu ia combater o irmão Gilvan. Quando eu vencia ele, capturava o rei, eu cortava os polegares das mãos e dos pés com essa estratégia. Mas por que isso? Mas por que cortar? Por que não matava? E aí Adoni Bezeque, quando foi capturado, fizeram o mesmo com ele. Porque ele dizia: todos os reis que eu venci comiam migalhas debaixo da minha mesa, se arrastavam. Porque os reis, eles ficavam impossibilitados de ir ao combate. Preste atenção. A estratégia era cortar os polegares. E aí o que é que a gente entende de polegar? O que é que a gente entende desse dedo aqui? Dos pés e das mãos? Nós temos 5 dedos numa mão e 5 na outra. Mas fere um polegar desse para tu ver que tua força é reduzida. A nossa força é o que, igreja? Reduzida. Das mãos. E os pés, o que acontece? Nós perdemos o equilíbrio. Equilíbrio. Então veja a estratégia do rei fazer isso, com que eles não fossem mais ao combate. Cortar os polegares, mão e pé. Força e equilíbrio. Repita: força. Não ouvi, diga força e equilíbrio. Era físico. Era uma força física, era um equilíbrio físico, na qual eles não tinham mais como ir ao combate, porque não tinham mais como segurar a espada. Não tinham como mais ficarem firmes ali, ó. Você sabe que eu quebrei um osso aqui do pé, não foi? Eu fiquei como? Eu perdi a força e o equilíbrio. Mas mesmo eu sem a força física, mesmo eu sem o equilíbrio, eu estava onde? Eu vinha para a igreja. Só não vim quando eu me operei, aí eu não tinha como mais, porque eu estava acamado. Mas por enquanto não, eu vinha com o pé só, com andajar. Porque o que é que a gente compreende, igreja? Satanás tem estratégias. Satanás tem o quê? Tirar a tua força e te desequilibrar. Satanás teve ações dentro da Bíblia que a gente vai ler. O Salmo 73, vamos aqui para a gente compreender um pouco. Salmo 73, versículo 26. Olha o que diz aqui, ó. Salmo 73, versículo 26 diz assim, para nós entendermos sobre o espiritual. Quando a gente entende, peraí, cortou o dedão,
cortou o polegar das mãos e dos pés, foi algo físico, mas olha o que diz. Ainda, versículo 26, que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O salmo de Asaf, na qual ele diz o quê? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Igreja, na nossa vida tem situações que sobrevêm até nós para a gente perder o quê? A força e nos desequilibrar. A falta de equilíbrio faz com que nós venhamos o quê? Cair. Fala em queda, eu me lembro aqui de uma situação de uma senhora, quando ela caiu, ela quebrou o fêmur. Senhora, estava lá andando normal, desequilibrou, caiu, quebrou o fêmur. Então às vezes um desequilíbrio, quando a gente cai, quebra uma perna. Então o que é que o diabo quer fazer, pastor? Também a mesma coisa. Se o diabo encontrar a tua fraqueza, se o diabo encontrar aonde está a tua fraqueza, ele vai vir sobre isso para te desequilibrar e tirar o que? A tua força. A gente tem dois homens na Bíblia que a gente pode entender qual era o pensamento deles. Qual foi o pensamento que eles agiram quando sobreveio para eles algo que ia desequilibrá-los? A gente sempre fala de Jó, sim ou não? A gente sempre cita Jó nas situações difíceis que a vida nos traz. Mas uma vez que nós estamos fortes e com equilíbrio espiritual, preste atenção, a força tem que ser espiritual. Nós temos que nos equilibrar em Deus para não perder esse equilíbrio. Há situações na vida do homem, principalmente do crente, que tenta desequilibrá-lo, que tenta tirar a força dele. E Satanás, a Bíblia diz que ele observa o homem. Deus falou isso quando perguntou o diabo: tu viu o meu servo Jó? E aí sobrevém aquilo na vida de Jó. Qual era o pensamento de Jó, igreja? No saí e no voltarei. No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. Tem situações que tiram o teu equilíbrio, tira a tua força, por conta que você não tem essa visão, por conta que o diabo descobre onde está a tua fraqueza. O diabo descobre qual situação ele pode vir contra ti para te desequilibrar, fazendo com que você desequilibre, perca o equilíbrio da fé, o equilíbrio espiritual, ao ponto de cair, e quedas que de repente traz uma consequência grave na vida do homem. No físico, quando a pessoa cai, o físico, ela se quebra uma perna, quebra. E a gente vai e já começa a entender Jó, o pensamento de Jó: eu não saí, não vou voltar. Deus me deu, tomou, bendito seja o quê? Olha a visão, na qual Satanás não conseguiu desequilibrar e nem tirar a força de quem? De Jó. E aí você começa a examinar a tua vida, começa a se observar. O que é que tem acontecido que você tem se enfraquecido? O que é que tem acontecido que você tem perdido o equilíbrio, tem desequilibrado na fé? Nós temos outro exemplo de Paulo. Quando Paulo disse: eu me alegro nas minhas fraquezas. Lá em 2 Coríntios, eu me alegro o quê? Nas minhas fraquezas. Porque quando eu estou fraco é aí que eu sou forte. Tem muitos cristãos que nas suas fraquezas, elas não se alegram porque não compreendem, não entendem, não tem essa visão de Jó: no sair, não vou voltar. Se eu perdi aqui, Deus pode me recompensar amanhã lá, conforme a minha força, conforme o meu equilíbrio. Quantas pessoas, familiares, amigos, você já viu quando aconteceu algo, perdeu o equilíbrio e agiu de uma forma que prejudicou? Assim são muitos dentro da igreja.
estão vivendo situações difíceis, e aí as suas forças, o diabo encontrou uma brecha que ele dá, na qual ele pode vir contra ela, ele pode vir contra ele, e enfraquecê-la e enfraquecê-lo. Nós não somos de ferro, nós temos sentimentos. Diga glória a Deus, igreja. Nós choramos, nós nos entristecemos. Temos Jesus como o maior exemplo. O diabo achava que a força do Senhor Jesus, sem ele se alimentar, sem comer, Jesus estava fraco. Com certeza, fisicamente, Jesus estava o quê? Debilitado. Mas a força de Jesus não estava no alimento. A força de Jesus não estava naquilo que ele poderia conquistar, ter. A força do Senhor estava no propósito que ele tinha, que ele sabia que tinha. E nós temos um propósito. Diga glória a Deus, igreja. Nós temos um propósito. Qual é o propósito, pastor? É o reino de Deus. Esse é o meu maior propósito. Eu tenho que buscar entender que pode surgir situações na vida que vai tentar que eu perca as forças, perca a minha força, se ela não estiver em Deus. Se a minha força não estiver no Senhor, aí eu não vou me enfraquecer quando surgir algo difícil, quando surgir um problema familiar, um problema financeiro, um problema de saúde, as minhas forças podem ser reduzidas. Veja a estratégia do rei. Peraí, o diabo também usa de estratégia. Eu vou tocar nela, eu vou tocar nele, eu vou atingir essa área, eu vou atingir aquela área para ver se eu consigo enfraquecê-lo, para ver se eu consigo desanimá-lo. E o diabo tem conseguido sim desanimar muitos, porque a pessoa tem demonstrado que a força dela não está em Deus. A força dele não está no Senhor. A pessoa perde o equilíbrio, ela se desequilibra na fé e cai. O diabo tem essa estratégia de tentar de todas as formas perder, fazer com que nós percamos as forças, que venhamos nos enfraquecer. O diabo tentou Jesus, não conseguiu. O diabo tentou Jó, não conseguiu, porque a gente compreende onde está a minha força. Não tem aquele provérbios que diz: aonde está o teu coração, ali estará o quê? A tua riqueza. Teu coração está onde? Você se apega a quê? Você está abraçado a quê? Você tem buscado a Deus para quê? Porque se o diabo sabe que a tua caminhada, na nossa caminhada, nós estamos passando por situações difíceis da vida, ele sabe que eu tenho me entristecido, ele sabe que eu tenho deixado de orar, ele sabe que eu tenho deixado de ler a Bíblia, ele sabe que eu não tenho ido para a igreja, eu tenho me enfraquecido por conta disso. Porque ele tem visto, se eu tocar nisso, se tocar naquilo, eu me enfraqueço. Repito, nós somos de carne e osso, temos sentimento, podemos nos entristecer, na qual Jesus se entristeceu, chorou, sentiu a dor. A Bíblia fala da trajetória de Jesus, quando ele carregou a cruz caiu, mas ele o quê? Se levantou. Diga glória a Deus. Tem situações que eu posso escorregar, eu posso cair, mas eu não posso permitir que aquilo venha me enfraquecer, me desanimar. Eu não posso permitir, porque a força de Deus, quando vem sobre nós, ela se multiplica. Diga glória a Deus, igreja. Veja, eu fico observando o meu corpo. Vira e mexe, eu sentado ali assistindo, eu empenduro a perna aqui, aí fico passando o dedo aqui, onde foi colocado uns parafusos, eu fico olhando, olha só, mas não fico preocupado. E agora, como é que eu piso? Eu posso descer o degrau? Posso subir? Porque Deus renovou. Diga glória a Deus.
Deus é tão poderoso que os ossos já estão todos cicatrizados. Se eu pudesse tirar esses negócios aqui, eu podia tirar. Então, igreja, quando a nossa força está em Deus, a gente vai se renovando dia após dia. Nós não perdemos o equilíbrio. Nós não perdemos o equilíbrio. O diabo tenta nos desequilibrar com situações da vida. Mas quando o coração nosso está focado em Deus, eu posso perder, mas eu sei que Deus pode restituir. Diga glória a Deus. Eu posso sofrer hoje, mas o meu sofrimento ele não vai ser eterno, fisicamente. Mas por que não pode permanecer eterno? Se eu me manter forte, se eu me manter firme em Cristo Jesus. O rei tinha estratégia de enfraquecer, impedir dos seus adversários voltar à batalha. Satanás tem a mesma estratégia de nos derrubar ao ponto de não nos levantarmos mais. A gente vê pessoas dentro da igreja assim, fraca. Você tenta animar a pessoa, estimular a pessoa, fortalecer, dar força, mas a pessoa não reage. O Espírito Santo tenta, a presença de Deus tenta fortalecer-nos, mas a pessoa não tem aquela, abraça o Senhor, não tem. Eu vou me erguer, eu estou meio assim, cambaleando, mas eu vou me sustentar aqui em Deus. Eu vou me sustentar no Senhor, eu vou buscar me fortalecer em Cristo Jesus, para me permanecer na batalha, porque a nossa batalha é até o último dia da nossa vida. A batalha que nós estamos travando, igreja, até o último dia. Entenda isso, tenha esse entendimento. Nós temos momentos maravilhosos, nós temos, é igual no rio, tem um momento de bonança, calmaria, mas de repente surge tempestades, ventos fortes contra nós. Está lá, maior alegria, maior bênção. De repente surge uma situação que gera problema dentro de casa, gera problema no casamento, gera problema financeiro. Mas quando nós estamos equilibrados em Cristo Jesus, nada, diga glória a Deus, igreja, nada tira a nossa força, nada tira o nosso, onde nós estamos apegados, fortalecidos, nada vai nos desequilibrar. Tem pessoas que têm a paciência pouca. Quem aqui é de pouca paciência? Pastor, eu sou explosivo, a minha paciência é desse tamanho. Quem é? Amém, igreja? Tem gente que tem a paciência pequena. Tem mães que têm a paciência minúscula. O menino não pode gritar, dá aquele gritinho: mãe, o que é? Eu conheço uma pessoa assim na minha família. Tem gente que vai perdendo os nervos. Igreja, observa isso. Observa a tua vida. O que tem acontecido que você diz: pastor, estou me enfraquecendo por conta disso, eu estou me desequilibrando por conta daquilo. Preste atenção. É nessa área que o diabo está te provando, te testando, para fazer com que você fique impossibilitado da batalha, de lutar. Quer te travar, quer deixar você impossibilitado, sabe? Quer deixar você impossibilitado de continuar a batalha. Assim era a estratégia de Adoni-Bezeque: fazer com que os seus adversários comessem migalha debaixo das suas mesas. Fosse impossível de continuar segurando a espada dia a batalha, porque perderam a força, não tinham como sustentar mais uma espada, e não tinham como mais se equilibrar, não tinham mais como correr, não tinham mais como se movimentar fisicamente. O espiritual, entenda que essa visão é espiritual. Eu posso atingir, meu corpo pode ser atingido fisicamente, a minha fé não pode. Eu posso quebrar a perna de novo, mas mesmo assim eu não vou desanimar, eu não vou me enfraquecer por conta disso. Porque Deus deixou eu cair. Oh Deus, porque o Senhor deixou, Senhor, e agora, Senhor? Não, vou me manter firme e forte. O apóstolo Paulo falou o quê? Quando estou fraco, é aí que eu sou forte.
Mas por que Paulo falava isso? Porque nos momentos de perseguição, Paulo mantinha a oração. Você não ora? Quando o negócio está difícil, você não consegue mais orar? Quando a situação está difícil, você não consegue mais falar com Deus? Você não consegue mais buscar a presença de Deus? Você não consegue mais se chegar ao Senhor Jesus? Por isso que muitos estão impossibilitados de continuar a batalha. Impossibilitado, por conta que a fé está enfraquecendo. A fé está fraca. Busque fortalecer a tua fé em Jesus. Diga glória a Deus, igreja. Busque se fortalecer mais e mais, para que você permaneça, para que nós permaneçamos firme de pé na presença do Senhor. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra, igreja? Então glorifica o nome de Jesus, o nosso Deus. Amém?